A Rádio JSV apresenta Esporte por Esporte. Oi, gente, estamos aqui com mais um Esporte por Esporte na Rádio JSV. Essa semana eu queria oferecer esse programa ao nosso grande amigo Jorge Simeão, que a gente tem tremenda gratidão por essa pessoa maravilhosa, por esse tremendo profissional que sempre esteve conosco e sempre nos motivou. E esse programa Esporte por Esporte é uma ideia dele, que surtiu com ele, né, essa ideia. Então, esse programa de hoje e todos os demais é para o Jorge, tá bom? Então, gratidão e que esteja sempre olhando por todos nós aqui da rádio, todos os trabalhadores, os profissionais da rádio, que tanto ele fez para nos motivar. Hoje, aqui no Esporte por Esportes, eu tenho o prazer de receber uma pessoa que eu falo para todo mundo que para mim é um ícone, a Preta, professora Preta da Universidade de Educação Física, foi minha professora. Eu tive o prazer de conhecê-la quando eu era atleta de voleibol, e ela sempre foi técnica e atleta também de handebol, foi uma grande atleta de basquete também. Então, Preta, muito obrigada por aceitar esse convite. Lu, agradeço o seu convite, é um prazer falar sobre esporte com você. Olha, gente, essa mulher tem uma história de vida que motiva todo mundo que gosta de esporte, que conhece o esporte aqui na região. Quem fez educação física, quem faz educação física, conhece a Preta. Então, por isso que eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho, ouvir e ter como exemplo essa pessoa, essa profissional. Preta, para começar, vamos conversar com o pessoal para falar um pouquinho da sua história profissional, a sua história como atleta. Ai, delícia. Vamos lá, né? Eu sou de Pouso Alegre, sul de Minas, e saindo da educação básica, a minha mãe já procurou, né, matricular a gente em turmas de treinamento. Então, eu tive um vocabulário motor muito avantajado no período da educação infantil, porque antes a rua era boa para criança, né? Hoje que a rua não é tão boa para as crianças. Era a escola, né? Ou seja, a criança já chegava para a gente nas escolinhas de esporte sabendo correr de frente, correr de costas, pular. Hoje é um desastre. Hoje se detecta essa deficiência devido à ausência de vocabulário motor. Então, quando eu saí da educação básica e fui para o colégio, a antiga quinta série, quando a minha professora, a Dulcineia, quando ela me viu, eu e minha irmã, ela falou, nossa, eu já tenho duas atletas lapidadas. Também, né? O tamanho, a altura, biotipo, sim, força. E morávamos longe, tinha que subir morro, descer morro, e a gente fazia isso brincando. E então, nas primeiras aulas de educação física, ela já nos convidou a fazer parte da turma de treinamento. Legal, Preta. E isso lá na Escola Polivalente, em Pouso Alegre, sul de Minas. E lá eu aprendi os esportes coletivos, vôlei, basquete, handebol, futebol e atletismo. A escola era muito ampla, tinha 2 quadras, e isso nos oportunizou a tornar-se atleta. Aos 12 anos, eu já fazia parte da seleção da minha escola. Que legal, Preta. E como é bacana ouvir de você a sua mãe, uma senhora do interior lá de Minas, e viu a importância que o esporte poderia proporcionar para vocês. Fala um pouquinho disso também. Então, foi 2 estratégias que minha mãe teve. Primeiro, que meu pai bebia, então toda tarde, quando ele estava desempregado, ele chegava em casa bêbado. Então a minha mãe falou, tem que arrumar uma atividade para essas crianças para não ver o pai chegando nessa condição. Não foi sempre que ele bebeu, mas um grande período, quando estava desempregado, infelizmente, a gente teve esse problema em casa. E aí minha mãe, muito sábia, quando chegou o convite da turma de treinamento, minha mãe falou, vou escrever. Aí escreveu eu e outra irmã minha, Melinha, no Polivalente, já aproveitou, escreveu Ana Lúcia no Colégio São José. Enfim, dos 7 filhos, 6 se tornaram atletas. Foram para o esporte. Foram para o esporte. O esporte oportunizou tanto a gente aprender a conviver um com o outro, a respeitar as regras, as normas, fortaleceu a disciplina vinda de casa e nos deu valores que o esporte nos traz. E, de contrapartida, eu tornei atleta dentro da especificidade de handebol, basquetebol e atletismo, que antigamente nos jogos escolares você poderia fazer todas as modalidades, né?
Então, eles oportunizavam a grade de horário, aí a gente participava de tudo. Aí, quando teve os jogos escolares, nós fomos campeão até de queimada. Que legal. Muito legal para os senhores pais prestar bastante atenção nisso, porque nós fomos campeão em tudo, fizemos maior festa na escola, fomos homenageadas. Aí chegou no próximo ano, nós estávamos com nota tudo baixa. Somente uma colega tinha nota. A diretora Magda, da Escola Polivalente, falou: vocês não irão participar esse ano, uma vez que vocês estão sem nota. Choramos, imploramos, né? E os pais, quando foram para a reunião, assinaram embaixo que a diretora falou. Aí ficamos um ano sem participar. Mas a importância de fazer essa coligação do esporte, mas com a educação, né? Sim, isso é muito importante. Primeiro a educação, né? Não adianta ser bom de bola e ruim na escola, né? É uma frase que todo mundo usa, mas é a pura verdade. Passou daí os anos, nós fomos melhorando em nota e melhorando no esporte. Até que eu cheguei a fazer parte da seleção da cidade, jogando basquetebol e handebol e fazendo atletismo. Eu corria 400 e 800 e arremessava peso, lançava disco. A minha irmã fazia todas as provas de velocidade, jogava handebol, o vôlei e basquete. Caramba! Saúde, né? 100% de saúde. E aí, isso foi todo o período escolar. Quando eu passei para o 2º grau, a minha professora do Cineia foi embora para Belo Horizonte. Aí foi uma tristeza, um choro, mas aí nós conhecemos uma outra professora chamada Regininha, que deu continuidade. Isso. Aí eu fiz o 1º ano de ensino médio, depois eu fiz magistério 2º e 3º. E aí veio, vou ser professora de educação física. Que legal, Preta. Aí meus pais, minha mãe incentivando tudo, mas falando, aqui não tem faculdade de educação física, né? E aí quando eu passei para o 2º grau, eu já arrumei emprego numa fábrica para ganhar dinheiro para poder cursar a faculdade. Sim. E aí, ao término do magistério, eu prestei vestibular e passei. E antes saía na Folha de São Paulo o nome, passei o meu nome lá, né? Falei, mãe, passei no vestibular em Taubaté. Aí minha mãe, filha minha não estuda longe de casa. Fala com seu pai. Meu Deus. Vai eu falar com meu pai. Pai, eu pedi para minha mãe para eu estudar em Taubaté, que eu conheço meninas que têm república lá, e elas já me convidaram, passou eu, a Carla, Janete, Iris, tudo. Aí meu pai, o que sua mãe falou? Falou que não. Ah, então é não. Eu falei, pai, mas como é não? Se eu, para trabalhar numa fábrica, no meio daquelas mulheres que eu nem conheço, falando sobre assuntos que eu não domino, que eu tenho certeza, se eu falar para o senhor não vai gostar, eu posso. Mas fazer faculdade, estudar, você não poderia. Aí meu pai falou assim, Maria Aparecida está pronta. Amélia, Maria Aparecida vai estudar em Taubaté. Que legal, Preta. E aí começou, né? Aí vim para Taubaté, fiz a inscrição, morava aqui em Taubaté no primeiro momento. E muito interessante, Lu, porque cursei a faculdade de Educação Física, que antigamente era 3 anos, né? Isso foi em 84, quando eu vim para Taubaté. Em 8 de abril de 84, eu já fui convidada para ser estagiária em Pinda. Que legal. E jogar basquete profissional. Só que eu jogava basquete e tinha um time na medicina, umas meninas que conheciam um pouquinho de handebol. E eu falei, gente, vocês não querem jogar handebol lá em Pinda, né? Eu sou estagiária. E ali começou o meu trabalho. Que legal. Preta. Então, no jogo... Foi assim que você já ingressou, já emendou já, tanto a parte de formação também como a parte de técnica. Isso, porque aí eu pude lecionar as 2 modalidades no primeiro momento. Mas eu falei assim, eu não posso só jogar basquete profissional e dar aula de futebol. Aí o técnico falou, desde que não atrapalhe o seu treinamento, pode. Olha. E aí nós fomos para os Jogos Regionais em Cruzeiro. Foi lindo, todo mundo torcendo, porque as pessoas não conheciam o handebol na época. Sim, era né? um esporte novo aqui, novo, né? Na região. E depois, em seguida desses jogos, eu já fui montando a minha criançada de
escolinha, pré-mirim, mirim, Então, infantil. eu me lembro, eu fui pra Pinda em 95, que eu fui jogar vôlei em Pinda com a dona Maria Helena. E eu me lembro que você já tinha uma base muito forte, Tinha uma base de anos, forte, né? Isso, começou-se tudo em 84, uma quadra descoberta, com poucas bolas, nossas bolas nem eram oficiais. Logo em seguida eu já criei uma liga de handball em Vale. E aí o Vale borbulhou de atletas de handball. Eu lembro que as duas cidades a serem batidas eram Pinda e São José dos Campos, né? Aí tinha os handball em Guará. Nessa época ainda os jogos regionais era bem amador, né? Cada cidade montava sua equipe. Os jogos regionais eram jogos regionais. Era né? jogos regionais, né? E era com um atleta da própria casa. E hoje não. Mas aquele tempo, Lu, foi muito interessante, porque eu pude militar no handball como técnica, jogar basquetebol. Isso foram por 20 anos. Assumi também. Aí estava dando muito resultado o trabalho que eu vinha fazendo em Pindamonhangaba com os meus atletas. Aí me convidaram para ser supervisora do setor de iniciação esportiva. E aí foram 10 anos jogando, trabalhando. Então, a minha vida de técnica de handball, ela foi compartilhada com a minha vida de basquetebol como atleta. 20 anos jogando basquetebol profissional, 20 anos sendo técnica de handball. Aí, em 94, a universidade me convidou para vir fazer uma prova para poder dar aula. No primeiro momento era de basquetebol. E aí, no segundo momento, eu peguei handball também. Que legal, Preta. E aí, fiquei no Vale do Paraíba. Ficou e nunca mais voltou. E olha, gente, o que eu falo para vocês de carteirinha, toda a base esportiva que Pinda nesses últimos 20 anos teve, se deve ao trabalho que a Preta realizou no departamento, na Secretaria de Esportes lá. Ela tinha uma metodologia de trabalho bem forte, onde se trabalha muito bem na iniciação esportiva dessas crianças, onde se dá todo um amparo, né, Preta, de que todo mundo aprende todas as modalidades e depois, de acordo com o biotipo, você inicia a criança naquela modalidade específica. Então, eu posso falar que desse projeto da Preta saiu muitos atletas bons, né, Preta, não é isso? Sim, porque a mãe matriculava na modalidade que a criança queria. Muito comum isso também, né? E aí, quando veio a criança, queria trocar de modalidade. Aí uma mãe falou assim para mim, Preta, mas ele não para em modalidade nenhuma. Eu falei, mas ele não pode parar. Você tem que ter paciência, porque a criança ela tem que ser oportunizada o maior número de modalidades, de especificidades. Aí, no processo natural, ela vai definir se ela gosta de esporte individual, ou de esporte coletivo, ou de combate. O importante é estar vivenciando uma atividade esportiva. Então, Preta, daí eu jogo para você. Hoje, nesse momento difícil que a gente está passando de pandemia, nesse momento difícil que a gente está passando economicamente, socialmente, na parte de educação, na parte de cultura, o quão grande as nossas crianças estão perdendo eles já ficavam muito tempo em casa, no celular, e agora com essa pandemia? O que fazer para a gente motivar essas crianças a se mexerem, a estarem aptos a melhorar o repertório motor dessas crianças? O quão isso é importante? Então, essa pandemia, infelizmente, ela veio no momento onde ela pede o distanciamento social, né? Então, a partir do momento que ela perde o distanciamento social, a criança não pode brincar com um amiguinho. O brincar é na escola, o brincar é em casa após as atividades de escola, e isso afastou as crianças. Mas os pais têm que ter a consciência que essa criança precisa brincar. Ah, mas meu filho tem de 1 a 2 anos, vai brincar de gatinhar. O pai tem que criar possibilidades mas eu não sou professor de educação física, mas você sabe brincar. E hoje, Preta, a gente vai chegar nesse ponto. O quão várias ferramentas a internet tem, o YouTube tem várias aulas. O que você acha isso? Propicia-se material para esses pais. Falta esse interesse e esse intuito de achar isso importante, não é? Sim, porque nem é só as crianças, né, Lu? Tem material de boa qualidade e tem material que não é de boa qualidade, que não precisa ser profissional de educação física para ver a organização da aula, os elementos de uma aula.
Mas a criança precisa fazer de 0 a 2. A criança de 3, 4, 5, você pode brincar em contação de história e fazer com que ela faça os movimentos da contação de história. A criança de 6 a 10 anos, ela já quer um movimento, né? Então, é brincadeiras, é jogos, né? Então, o brincar, a gente tem intrínseco dentro da gente. E acima de 13 a 17 anos, já é uma modalidade mais dirigida, é atividade física mesmo, né? Visando a qualidade dos movimentos e a promoção da saúde. E isso as mídias sociais hoje têm já propicia disponibilizado para todo mundo. O adulto precisa fazer atividade física, o idoso, muito mais nesse momento de pandemia, é necessário fazer pelo menos o sentar, levantar, entendeu? Abaixar, para amarrar, fazer um alongamento, né? Colocar uma música em casa e dançar. Tudo isso é atividade física e tudo isso é benéfico para evitar o sedentarismo e as doenças. E é até bacana, né, citar que em vários programas a gente falou, até nos 2 primeiros programas nós falamos da importância da atividade física, a importância das academias, mas daí entra num outro ponto, dos cuidados, dos protocolos de segurança, pois estamos num momento conturbado. Mas, contudo, é importante se movimentar, é importante se mexer e o mais legal, pais, é importante você motivar seus filhos a praticar algo. Por quê, Preta? Hoje, uma criança de 2 anos, 3 anos, ela já sabe mexer no celular, ela já sabe no dedinho, ela já sabe entrar no YouTube para ver a Peppa Pig e tudo mais. Mas uma criança não sabe o que é um deslocamento, o que é correr de frente, o que é correr de costas. E daí, quando essa criança chega com 11, 12 anos, numa atividade física, na educação física, que você vai inserir uma modalidade, vai mostrar para ela o que existe de esportes, essa criança não se dá bem. Daí vem a parte do bullying, daí vem a parte de que não se adequa a nada, e isso vai diminuindo a capacidade de nós, professores, de desenvolver o trabalho. O que você acha disso? Eu concordo com você. Da mesma forma que um pai educa a criança que ela tem que fazer uma boa refeição, que ela tem que tomar banho, que ela tem que escovar dente, dentro da rotina diária dela tem que ter a prática da atividade física e atividade física regular. Então, dentro de cada faixa etária, você tem que se movimentar. Não dá para eu sair do computador e ir para a mesa, da mesa para o banho, do banho para o computador, como está sendo essa quarentena, né? De quarentena não tem nada, que nós já estamos meses, né? Essa pandemia. Então, o que a gente sugere? Movimente-se, brinque com o seu filho, tira os móveis da sua sala. Agora não precisa de casa bonita, a gente não está recebendo visita. Deixa um espaço aberto, faça ginástica em família, né? Sugere atividades, busque na internet, tem várias atividades propostas, onde os pais, professores, todos podem, os pais e alunos podem fazer juntos. Muito legal, Preta. Agora vamos entrar na parte sua na universidade. O que você vê, Preta, como você vê a situação da educação física hoje na universidade, nesse período de pandemia, na questão de que vocês, professores, tiveram que se remanejar, se reestruturar para passar online, né, todos o conteúdo, e também o aluno de educação física, que é muita parte prática, né, do aprender a realizar a aula para você conseguir passar isso para os seus alunos. Como está isso hoje? Então, para nós no início, né, como professor, nos pegou desprevenido. Nós da educação física trabalhamos com muita prática, né? Nós temos a parte teórica, mas nós temos muita prática. Então, a universidade ela já disponibilizava para a gente a plataforma EVA e já tem o curso em EAD. Só que nós gostaríamos de dar nossa aula, por conta dos nossos alunos ser visuais, ele precisa enxergar... Tem que enxergar um movimento, né? Precisa enxergar um movimento. Aí, o que nós fizemos? Uma semana, em março, não teve aula, foi onde nós fomos capacitados para poder usar o aplicativo Zoom, o Teams, né, da Microsoft, e assim foi aparecendo outros aplicativos que nós conseguimos dar aula para os alunos. Eu, por exemplo, não sou muito da geração tecnológica, né? Então aí o aluno te ajudava, o aluno te ensinava, um colega passava para o outro, porque há uma diferença, né? O ensino em EAD e a aula ao vivo. É totalmente diferente, né? Uma live. Né? Isso. Então, nós procuramos, na educação física, por causa da nossa especificidade,
dar essa aula ao vivo. Eu tive uma preocupação maior por conta, falei, nossa, agora eu vou ter que mexer com a parte de TI e eu não sou muito boa. Contratei um profissional, fui em casa, gravei todas as minhas aulas e disponibilizei aos alunos. Que legal. Então, para quem é visual, deu para ele ver um movimento, né? E aí eu entrei com o embasamento teórico. Só que nós agora vimos a importância da gente ter que aprender a trabalhar com essas ferramentas. Ficou bem claro, Preta, que é um divisor de águas, né? Essa pandemia veio para mostrar para a gente o quão a gente tem que se modernizar, o quão a gente tem que se informatizar, mas também ficou bem claro o quão nós dependemos uns dos outros, né? Como você disse, o seu aluno te auxiliou, mas eu digo mais para você, não vale a pena você montar aquela puta aula se os alunos não souberem como aplicar aquilo na sua rotina e como está sendo a avaliação desses alunos. Esse semestre foi muito bem avaliado, apesar dessas aulas remoto. Eles falaram, professora, vocês estão de parabéns, vocês não conseguiram nos ensinar, mas nós somos visuais, a gente quer ver esse movimento, né? Eles procuraram fazer em casa, muitos professores pediram vídeos, né? Nós temos um grande problema da internet, né? Então, outro ponto, porque igual, no Brasil inteiro a gente está vendo, mas a educação parou porque tem crianças que não têm acesso. E como está isso na universidade? Também é isso? Isso. Na universidade, no primeiro momento, alguns alunos reclamaram, mas logo em seguida a administração superior disponibilizou alguns laboratórios para os alunos que não tinham essa ferramenta em casa, a internet, né? Que eles têm muito internet no celular, mas não tinha em casa. Então, às vezes, no meio da aula eles caíam. Nós, professores, também estávamos dando uma aula quando ele caía. Todo mundo usando a internet, né, Lu? Fica carregado, então, né? Realmente, não foi fácil, mas conseguimos vencer esse desafio do primeiro semestre. Para repor essas aulas que os alunos perderam da prática, nós que trabalhamos com a prática, nós vamos repor agora no segundo semestre, por meio de cursos, né? Na grade horária, então nós vamos disponibilizar os alunos cursos para poder correr atrás desse prejuízo da praticidade. Então, Preto, porque eu falo de experiência, a parte prática faz muita falta para a gente, né? Você aprender a passar um fundamento, teoricamente, é totalmente diferente da parte prática. E quando a gente fala de atividade física, em todas as modalidades, tem que ter essa parte prática apurada, não é isso mesmo? Isso. Porque um aluno da educação física... E ele tem que aprender a avaliar também. Né? Não é só ele aprender o movimento, né? Ele tem que saber onde, quando e como aplicar e avaliar esse movimento o tempo todo. Porque a performance só vai vir se a aplicabilidade estiver totalmente correta, você tem que saber corrigir para você fazer com que esse aluno aplique e aprenda corretamente, porque se ele aprender errado, ele vai fazer errado e não vai ter uma performance ideal, não é isso? Isso, é uma reprodução em série, né? Às vezes você pega um aluno que com um movimento errado, exemplo, um arremesso de basquetebol no ombro, e aí você vai tentar corrigir a parte biomecânica do movimento e você não consegue. Mas depois que ele aprendeu e aquilo virou prática para ele, ele aprendeu errado, ele não vai conseguir, mesmo que você corrija e faça, vai ser difícil corrigir, não é isso? Porque o cérebro guardou aquele movimento. Isso, já automatizou aquele movimento. Isso. Agora, a partir do momento que ele aprendeu várias modalidades, ele consegue fazer transferência com muita facilidade de uma modalidade para o outro. Na educação física, a gente vê quem tem já essa vivência esportiva tem maior facilidade em todo o esporte, todas as modalidades. Mas a partir do momento que ele assimilou uma informação errada, está automatizado, ele vai reproduzir aquele movimento errado. Por isso a importância de bons profissionais, por isso a importância de você, profissional, saber corrigir, saber aplicar o método de correção para o seu aluno, automatizar corretamente. Porque eu falo como técnica de voleibol que fui. Você ensinar um fundamento para corrigir depois, meu amigo, olha... Daí aquela atleta que tem um potencial de chegar a uma seleção paulista, a um clube grande, deixa de fazê-lo
por causa de um simples método de correção que você, profissional, deixou de aplicar. Então, essa parte de correção e de parte prática na universidade faz falta mesmo, né, Preta? Faz falta, né? Nós vamos repor depois, né? Que é necessário. O professor, ele tem um embasamento teórico excelente, mas a especificidade ele tem que ter. Entendi. Deixa eu falar para vocês. Agora, no segundo semestre, o Estado diz em voltar dia 8 de setembro. Vocês, no campo universitário, se nós voltarmos na fase amarela, tiver essa aplicabilidade de retornarmos, vocês já têm alguma discussão sobre protocolos para os alunos, distanciamento, número de alunos por aula? Vocês já têm uma ideia sendo levada, Preta? Sim, a administração superior já está discutindo isso, já está medindo as salas de aula, né? Para saber quantos alunos vai acomodar em cada sala. Os IPIs já estão sendo comprados, né? E agora a nossa preocupação e missão é o desafio de levar eles para a prática. Isso. Com cuidado, de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Isso é muito importante. E para relevar a minha pergunta, Preta, e a procura pelo vestibular nessa pandemia? Porque o vestibular tem um vestibular de inverno agora, né? Como foi a procura? Sabendo que a gente está nessa época de pandemia, mas tem o sonho de todo mundo se preparar para vir a fazer o vestibular e a ingressar na faculdade. Como está sendo isso? Então, o sonho ele não pode ser adiado, né? Então, hoje, se não me falha a memória, hoje seria o último dia de inscrição. Eu não tenho os números exatos para passar para vocês, mas o vestibular de inverno, para a educação física, a gente tem um número mais reduzido sempre, né? A demanda maior nossa é no final do ano. No verão, né? É no verão. Mas o número exato eu não tenho, até porque vai fechar os boletins hoje, que é dia 15, né? Entendi. Mas tem a procura. Tem a procura e convido a todos a fazer educação física, uma vez que a educação física é uma ciência que se interage com todas as ciências, né? E nós trabalhamos com saúde e prevenção. Eu acho e digo e bato na tecla que é sim e sempre será uma das profissões do momento, do futuro, porque o profissional de esporte, de educação física, é um profissional que sempre tem que estar se reinventando. E tá aqui a pandemia para dizer pra gente, deixar pra gente, né, Preta? Preta, eu queria te agradecer, dizer que foi um prazer, para mim é uma honra ter esse bate-papo com você aqui ao ar, para todo mundo tá vendo. Queria agradecer a todos vocês que estão aí vendo a JSV. Novamente deixar para vocês que esse é um programa especial que eu dedico ao Jorge e que os demais também, ele nos motiva a continuar. E Preta, deixa aqui o seu recado para todo mundo. Eu agradeço a oportunidade de falar com o seu público e que eu passo para vocês. A pandemia vai passar. Neste momento é importante nós nos cuidarmos, cuidar, cada um fazer o seu cuidado específico, né? E a educação física está de portas abertas para você, futuro aluno na educação física, ir lá fazer uma aula conosco. Gente, vem para a Educa, tá bom? Um abraço a todos, valeu!